Olá a todos. Continuando então o nosso tema de ciclo reprodutivo feminino, parte 2, nós vamos falar um pouquinho sobre ciclo menstrual. Então, nós falamos um pouco do desenvolvimento puberal e tudo que ele implica do ponto de vista fisiológico. E só para recordar, nós comentamos que a secreção de GNRH, feita pelo hipotálamo, estimulada pelo córtex, ela é feita em pulsos e que esses pulsos eles variam ao longo do ciclo, em amplitude e frequência, e que essa amplitude e frequência ela era dependente da secreção de neurotransmissores corticais atuando sobre o hipotálamo, mas também da secreção de esteroides ovarianos. Então, dependendo da fase do ciclo em que o indivíduo estivesse, haveria secreção maior de estradiol ou a presença da progesterona, e isso determinaria também o padrão de pulsos. E é isso que faz com que o ciclo seja um ciclo que vai gerar folículo dominante e tem um processo ovulatório, ou seja, que o ciclo seja ovulatório. Alterações nos processos de estimulação cortical ou na secreção de esteroides, na metabolização ou mesmo na excreção desses esteroides por alterações hepáticas, renais, por outras endocrinopatias, tudo isso interfere nessa pulsatilidade e interfere no ciclo ovulatório. Então, o útero e os ovários são conectados através das trompas, e o que nós vamos estudar um pouco agora é a atividade ovariana, então a função desse ovário, que basicamente vai ter o crescimento de folículos, e nós vamos falar um pouquinho sobre o processo da foliculogênese, e paralelo a ele, de uma maneira independente, mas totalmente ligado ao processo de foliculogênese, nós temos a produção de esteroides sexuais. Por que eu costumo dizer que são independentes? Porque, por exemplo, o período reprodutivo, ele termina antes da menopausa. Então, a gente sabe que uma mulher com 40, 42, 45 anos tem dificuldade para engravidar, ou para gestar, ou para conseguir um bebê em casa, vamos dizer assim. Mas a produção hormonal dela pode estar muito bem obrigada, os ciclos podem estar regulares e ela não precisa estar na perimenopausa e nem sentindo fogachos. A idade média da perimenopausa é 50 anos, com uma margem aí de 5 anos para mais ou para menos. Então, a atividade ovariana ainda vai perdurar por bastante tempo, embora a capacidade reprodutiva esteja comprometida. Então, são processos paralelos, mas que não necessariamente precisam estar ligados. Bom, o recrutamento folicular ao longo do ciclo, ele acontece gradual, né? Esse aqui é um esqueminha bem rapidamente, nós vamos entrar em detalhes desse processo, mas para dizer que nós partimos daqueles folículos primordiais que nós comentamos que se desenvolvem e se formam lá no ovário no período embrionário, então a forma como os folículos ficam, os ócitos, né, ficam quiescentes lá no ovário na forma de folículo primordial, depois eles vão ser ativados. Esse processo de ativação ele é ainda desconhecido, existem vários estudos, mas a gente ainda não tem um mecanismo identificado muito concreto. Isso diferenciam em folículos primários, que então são aqueles ativados, e esses, por sua vez, vão se desenvolvendo até o processo pré-ovulatório. Para que isso aconteça, nas fases mais iniciais, a gente tem uma série de substâncias que não são gonadotrofinas, mas que participam desse processo. Não vem ao caso agora para vocês a gente discutir cada um deles, mas é importante saber que esse recrutamento inicial ele é independente de gonadotrofinas. A partir da formação antral bem inicial ou ainda na transição da fase pré-antral para antral, a gente vai ter a transformação da fase de independência de gonadotrofinas para a fase dependente de gonadotrofinas, que é quando então o ciclo passa a ser responsivo à atividade dos hormônios hipofisários, e a gente vai comentar como que acontece esse desenvolvimento. Então aqui, só para caracterizar a morfologia, o folículo primordial, ele é aquele folículo que tem uma camadinha de células. Folículo primordial, então. Ricardo, vou parar, vou começar esse slide de novo. Então, só para vocês entenderem a parte morfológica do desenvolvimento folicular, o folículo primordial, que é a forma como ele está organizado lá no ovário, ele tem um ócito central e uma camada de células achatadas ao redor, né, que é o que a gente vê aqui nessa foto de histologia. Conforme ele é ativado, essas células achatadas, elas se transformam em células cuboides, que é o que indica a ativação do folículo, e esse número de células chamadas células da granulosa vai aumentando em número progressivamente por atividade
de gonadotrofinas a partir de um determinado momento, a partir de folículo terciário, e esse folículo vai aumentando o número de camadas e passa a ser chamado de pré-antral. Por que pré-antral? Porque conforme ele cresce depois, essas células da granulosa passam a produzir um líquido, que é o fluido folicular, e ele começa a romper a ligação entre as células, formando lacunas de líquido no interior do folículo, que vai dar origem à cavidade folicular. Tá? Então, aqui, o antro, que aí então passa a ser o folículo antral. Então, enquanto ele ainda não tem antro, folículo pré-antral, e após a formação do antro, folículos antrais. E que vai amadurecer e formar o folículo pré-ovulatório, folículo maduro ou ainda folículo de Graaff. Então, aqui só para relembrar a histologia, um terciário já com 3 camadinhas de células, não completamente, mas já praticamente em desenvolvimento. Aqui ainda um folículo bem mais adiantado, mas ainda sem antro. E aqui já um folículo antral. Então, o eixo hipotálamo hipófise ovariana é que vai fazer a regulação desse crescimento folicular. O que acontece, então? Eu tenho a secreção de FSH, que é o hormônio folículo estimulante. Esse FSH vai fazer com que o folículo inicie seu crescimento a partir aí do pré-antral ou antral bem inicial. Ele começa a sofrer a dependência da gonadotrofina, então sofrer a atividade do FSH, aumentando o número de células da granulosa. Quem produz estrogênio são essas células da granulosa. Então, quanto maior a atividade do FSH, ou mais prolongada ao longo do ciclo, maior o número de células da granulosa, maior a produção de estradiol, e eu vou tendo uma curva ascendente nesse sentido. Vamos considerar aqui essa fase pré-ovulatória como fase folicular. Então, vamos fazer uma pausa agora nesse ciclo para a gente fazer a explicação de um conceito. Então, vamos pontuar um conceito importante que é chamado para a produção de hormônios, que é chamado mecanismo das duas células. Né? O mecanismo das duas células é assim denominado porque ele é produzido ou ele é desenvolvido pelas células da granulosa e pelas células da teca. Então, o que compõe esse mecanismo? A esteroidogênese em si, ela parte sempre, né, todos os esteroides sexuais, do colesterol que vem da dieta. Esse colesterol é captado do sangue, né, tá ali na circulação perifolicular, ele é captado pelas células da teca e vai sofrer todo o processo da cascata e rapidamente passando pelo processo, a gente não vai entrar em detalhes, mas a progesterona é produzida, depois é convertida em androgênio e esse androgênio é convertido em estradiol. Então, essa sequência de transformações é uma sequência que acontece em qualquer dos órgãos que faz esteroidogênese, uns com preferência para um ou outro tipo de hormônio, mas é a mesma cascata. E o importante saber é que esse colesterol está vindo da dieta, então para eu poder ter acesso a esse colesterol, eu preciso necessariamente de vasos. Quem tem vaso nessa história é só a teca. Então, nesse processo de produção hormonal, como que acontece? A teca capta o colesterol da dieta, produz a primeira parte da cascata da esteroidogênese por estímulo do LH, que são os androgênios. Então, ela faz a progesterona e já converte em androgênios. Esse androgênio, ela passa por difusão para a granulosa e por atividade de uma enzima chamada aromatase, ela converte por incentivo, né, ou por estímulo do FSH em estradiol. Então, eu preciso tanto da teca como da granulosa para produzir o estradiol, sendo que a teca inicia o processo e a granulosa continua. A granulosa poderia fazer todo o processo da cascata? Poderia. Só que ela não tem acesso a vasos, ela é avascular na fase inicial da foliculogênese. Então, ela fica refém da teca e ela só consegue produzir estradiol porque a teca passa androgênio para ela. A teca resolveu que quer fazer os primeiros passos e passar o resto para a granulosa. Então, é assim que vai funcionar, porque como ela domina a circulação ali perifolicular, é ela quem vai determinar quem vai fazer o quê. Esses hormônios produzidos, o estradiol que foi convertido e o androgênio que não foi convertido, porque uma parte não consegue ser convertida em estradiol, né? Às vezes a gente não tem enzima suficiente para converter tudo, vai para a circulação. Então, aqui a gente tem a fonte de androgênio, o principal deles é a testosterona e o estradiol caindo na circulação e vai ter atividade sistêmica. Bom, esse folículo, então, vai crescendo, aumentando,
o número de células da granulosa, e a partir de um determinado ponto, nós vimos que a mulher ela tem ciclo predominantemente monovular. Raramente ela vai ter ovulação de 2 ou 3 folículos. Para que isso aconteça, se a gente lembrar que nós falamos que começamos um recrutamento de cerca de 1000 folículos primordiais, esses folículos vão se perdendo ao longo do processo de desenvolvimento folicular e que depois eu vou chegar com um dominante, alguma coisa tem que determinar qual que é o folículo que vai ser o dominante. E isso não está muito bem definido o que é que faz esse folículo dominar. Né? Então, qual é o gatilho, ou o que determina que esse é o folículo escolhido, nós não sabemos. Mas alguma coisa faz com que um dos folículos se desenvolva, enquanto que todos os demais evoluam para um processo de atresia, e por isso o ciclo é monovular. Esse processo de dominância a gente não sabe o que desencadeia, mas como ele funciona a partir do momento em que foi definido o folículo dominante, já é conhecido. Então, nós vimos que na granulosa nós temos receptores de FSH espalhados por toda a superfície da granulosa, né? E basicamente os receptores de LH ficam na teca. Por algum motivo, um dos folículos, que é o que vai ser o dominante, ele expressa mais receptores de FSH do que os outros. E isso faz com que ele seja mais sensível à atividade do FSH, que é o hormônio folículo estimulante, que é o que vai fazer o número de células da granulosa aumentar, consequentemente a produção de estradiol dele ser mais intensa. E, como ele é mais sensível, ele cresce numa velocidade maior. Se ele cresce numa velocidade maior e produz estradiol, esse folículo vai começar a produzir uma quantidade tamanha de estrogênios que o feedback que esse estrogênio vai fazer lá na hipófise, então agora lembrando do eixo hipotálamo hipófise ovariano, e também no hipotálamo, vai fazer a hipófise interpretar assim, olha, já tem muito estrogênio, podemos diminuir um pouquinho a secreção de FSH, não precisamos estimular tanto esse ovário. Então aí dá uma diminuidinha no nível de FSH circulante, na secreção de FSH pela hipófise. Nesse momento, esse folículo que está cheio de receptor de FSH, ele não percebe essa diminuição, porque ele está tão sensível à atividade da FSH que ele continua crescendo. Só que os demais folículos que estão em volta e que têm muito menos receptor, essa diminuiçãozinha de FSH é sensível. E eles percebem e eles começam a ter dificuldade em manter o seu crescimento. Então, nesse processo todo, o folículo dominante que está cheio de receptor de FSH evolui. E os outros folículos que têm menos receptor não dão conta de crescer com a diminuição do FSH. Além disso, o que mais que começa a acontecer? Esse folículo que dominou, então chegou numa fase bem adiantada do desenvolvimento folicular, ele passa a expressar receptor de LH também na granulosa, que antes só estava na teca, passa a aparecer na granulosa também. Por que isso vai ser importante? Porque é o momento em que esse folículo quase maduro passa a ter uma mudança do perfil de dependência do FSH para a dependência do LH. Por que isso é importante? Porque o LH vai ter um papel fundamental na maturação desse folículo, na ativação do óvulo, para o processo ovulatório acontecer. Então, ele começa a ter atividade ou sensibilidade da granulosa também ao LH e não só da teca. Tá? Então, é a mudança da dependência de FSH para a dependência de LH, que é característico do folículo quase maduro e geralmente dos folículos que são dominantes ou destinados à ovulação. Outras substâncias participam desse processo regulatório do crescimento folicular. Eu não coloquei aqui para vocês ficarem identificando cada uma delas, mas só para vocês entenderem que é um processo bastante complexo, que envolve uma série de substâncias secretadas pelo ócito, que vão sinalizar alguma coisa para a granulose e para a teca, células secretadas pela própria teca e pela granulose, que vão sinalizar para o ócito, enfim. É o que a gente chama de crosstalk, ou é uma conversa entre essas células somáticas do folículo e a célula germinativa, que vão determinar todas essas modificações. Então, um processo que envolve uma série de outras substâncias que a gente não vai comentar aqui. Um outro conceito importante é em relação ao feedback que os esteroides sexuais exercem sobre a hipófise. Então, na alça de regulação do eixo hipotálamo hipófise ovariano, nós temos que os esteroides sexuais também regulam o pulso de GNRH, né? Foi o que nós vimos. Como que essa regulação? Ela é sempre igual, ela é matemática? Bom, então, o estrogênio, ele estimula ou ele inibe a produção de FSH?
Então, aí a gente vai cair numa perguntinha capciosa, porque depende. Se eu estiver falando da concentração de FSH e LH dentro da hipófise, ou seja, da síntese e armazenamento de gonadotrofinas, o estrogênio tem um papel positivo, um papel estimulador sobre essas gonadotrofinas. Então, na fase folicular, conforme eu vou tendo secreção de estradiol, eu vou tendo estoque, armazenamento dessas gonadotrofinas na hipófise. A liberação é mais dependente do estrogênio que está circulante. Se eu tiver muito estrogênio circulante, eu vou liberar menos. Se eu tiver menos estrogênio circulante, eu vou liberar mais. Então, o estrogênio, se eu for dosar o FSH na circulação, eu posso dizer que o estradiol inibe a liberação do FSH. Mas se eu for pensar em produção e armazenamento, o estradiol estimula a produção e o armazenamento de FSH. Tá claro? Então, ele é um poupador de FSH, libera pouco, mas libera, por isso que a gente tem a curva ascendente do FSH, libera pouco, mas libera, mas ele tem um papel predominante no estoque e na produção de gonadotrofinas, FSH e LH. Em contrapartida, a progesterona tem um papel contrário. Ela tem um papel de liberar muita progesterona. Então, muito FSH, perdão. Então, ela atua na hipófise quando ela é produzida e todo o estoque que está lá, ela libera sem estimular muito a produção. Então, ela não quer saber muito de estocar, ela não quer saber de guardar, ela quer liberar tudo, gastar tudo. Então, tudo aquilo que o estrogênio consegue poupar na fase folicular, a progesterona quer liberar para a circulação na fase lútea. Esse conceito vai ser importante, porque nós vimos que a granulosa ela é avascular na fase folicular inicial. Então, ela fica dependente do que a teca deixa ela produzir e ela só produz de androgênio para frente, certo? A partir do final do desenvolvimento folicular, quando esse folículo vai ficando muito grande, a vascularização perifolicular fica muito proeminente, é secretado uma substância chamada VEGF, que é um fator de crescimento de vasos, né? E esse fator de crescimento vai estimular a neoformação vascular e a formação de capilares, ou o crescimento de capilares, para dentro da camada de células da granulosa. Então, essas células da teca que antes tinham vaso, tudo bem, continuam com vaso, mas as células da granulosa passam a ter também condição de ter acesso a vasos, e se ela tem acesso a vasos, ela passa a produzir qualquer coisa da cascata da esteroidogênese, inclusive progesterona. Então, o que ela não fazia antes. Então, o que aconteceu? Aquele colesterol que antes era única e exclusivamente da teca, passa a ser agora propriedade de todo mundo. Tá? A granulosa se sente à vontade para fazer toda a cascata, passando pela progesto, andro, né, se ela quiser, mas ela passa a ter condições de produzir progesterona. E o fato é que eu tinha FSH sendo secretado para estimular o crescimento folicular, então aumentando o número de células da granulosa, transformando o folículo que era pré-antral em folículo antral e desenvolvimento desse folículo. Conforme esse folículo vai crescendo, aumentando o número de células da granulosa, aumentam-se os níveis de estradiol. Aumentando o estradiol, a hipófise entende, não preciso de tanto FSH, diminui um pouco a produção de FSH, que é o momento em que se identifica o folículo dominante, porque é aquele cheio de receptores de FSH que vai responder mesmo com essa diminuiçãozinha de FSH, ele tem condições de crescer, porque ele é muito sensível, e os níveis de estradiol vão aumentando às custas desse folículo dominante. Certo? O LH, por enquanto, tem um papel pouco significativo, está em níveis bem baixinhos. Fato é que a granulosa praticamente não tinha capacidade de produzir progesterona e a progesterona não era foco também da teca, porque ela queria produzir androgênios para passar para a granulosa produzir estradiol. Quando a granulosa passa a ter acesso a vasos no final da fase folicular, ela passa a produzir um pouco de progesterona. E o que a gente comentou? Que o estradiol é um bom poupador de gonadotrofinas. Então, ele estimula a síntese e armazenamento, libera, mas não muito. E a progesterona é um liberador. Então, todo aquele estoque que o estrogênio fez de gonadotrofina, a progesterona vai lá, quando ela é produzida pela granulose, e aí ela faz um pequeno pico de progesto e libera todo o estoque hipofisário. É o momento, então, que acontece o pico de FSH e o pico de LH. E nesse momento,
Aqueles receptores de LH que começaram a aparecer na superfície da granulosa são extremamente importantes para que esse LH consiga ter um papel no final da maturação folicular. O pico do LH ele vai acontecer em torno de 36 horas antes da ovulação. E é quando vai acontecer, então, o amadurecimento do folículo. E, nesse momento, acontece a reativação do oócito para que ele continue o desenvolvimento. Aquele oócito que tinha ficado parado na prófase da primeira meiose vai continuar então, o seu desenvolvimento. E o processo ovulatório, como acontece? Ao redor do folículo, nós temos desenvolvidos, a partir do mesênquima, células de musculatura lisa, que estão ali se desenvolvendo ao redor. Conforme esse folículo, essa cavidade antral vai crescendo, o que vai acontecendo? O volume de fluido folicular vai aumentando muito e esse folículo vai sendo empurrado de encontro à superfície. Por quê? Eu começo a aumentar muito a tensão, como se fosse uma bexiga que eu vou enchendo. Começa a aumentar muito a tensão dentro desse folículo, ele tende a chegar próximo da região que tem menos resistência, onde é superfície ovariana. Esse até é o papel, um dos papéis do fluido folicular, que é de aumentar a pressão dentro do folículo para empurrar ele contra a superfície ovariana e permitir que ele ovule. De maneira que essas células da granulosa elas vão sendo rechaçadas contra a parede, né? E vai ficar só o que nós chamamos de estigma ovulatório. Aqui é um desenho esquemático, aqui é uma figura mesmo de um intraoperatório em que eu tenho um estigma ovulatório. Por que é vermelhinho assim? Eu estou vendo os vasos por transparência, aqui eu só tenho uma membraninha, que é o periovário, e uma camadinha aqui da lâmina que separa a teca e a granulosa, certo? Com a liberação do pico de LH, eu vou ter a produção de prostaglandinas que vão fazer a contração dessa musculatura lisa. E aí, o que acontece? Eu aumentei a pressão intrafolicular, empurrei o folículo contra a superfície ovariana, aumentei muito essa pressão intracavitária. E aí, essa musculatura lisa aqui, que são esses risquinhos azuis aqui, é coloração de musculatura lisa. Essa musculatura lisa aqui sofre contração pela presença das prostaglandinas em resposta ao pico do LH, e na contração dessa musculatura, o que vai acontecer? Essa porção mais central, que está mais fininha, vai romper e vai promover a extrusão do ócito. Então, olha que bonito aqui. Isso aqui também é uma foto de intraoperatório, né, de uma publicação. Isso tudo aqui é o ovário. Aqui, esse mais escurinho aqui é um folículo bem grande. Então, né, aqui um close do folículo. O folículo é tudo isso daqui. O folículo maduro, ele tem entre 20 e 27 milímetros, às vezes até um pouquinho mais. Isso é o estigma, que é aquela pontinha que só tem a membranazinha, tá vermelhinho porque eu tô vendo os vasos por transparência. E aqui o óvulo, que vai sair no que a gente chama de complexo cúmulos ósseos. Então, tem o ósito, granulosa e essa gelatina que vem junto. Então, isso é uma ovulação espontânea numa paciente que estava sendo submetida a um procedimento cirúrgico, certo? Então, aconteceu a ovulação, e aí eu vou ter a formação do corpo lúteo, e a produção, então, vai ser predominantemente de progesterona, e a gente vai ver que essa progesterona tem um papel super importante agora no processo seguinte. Como nós comentamos, o pico do LH reativa a diferenciação do oócito, a divisão meiótica do oócito. Então, no momento em que acontece a ovulação espontânea, esse ócito está na fase de M2, então ele já teve a extrusão do primeiro corpúsculo polar, é um ócito em metáfase 2, então ele não completou ainda a divisão meiótica, mas ele vai completar a partir do momento em que ele for fecundado pelo espermatozoide, ele completa então essa sua diferenciação meiótica. O folículo, então, o ócito foi extruído, o corpo do folículo que permanece no ovário, então, composto de células de teca, células da granulosa altamente vascularizado, vai se transformar no corpo lúteo. Essa vascularização vai aumentar muito, isso significa que está tendo muito aporte de colesterol para essa estrutura cheia de receptores de LH, tanto na teca como na granulosa, e como nós vimos, LH quer dizer hormônio luteinizante, vai haver a produção de luteína, que é uma substância amarela. Então, fica uma massinha amarela no meio do ovário, produzindo grande quantidade de progesterona.
Então, aqui, uma imagem histológica, logo após a ovulação, às vezes pode romper algum vasinho, fica um pouco hemorrágico no centro. Aqui, um corpo lúteo maduro, já mais organizado. A gente vê várias gotículas de gordura aqui, que é essa luteína. Então, grande quantidade de hormônio sendo produzido, luteína acumulando. E aqui, já um corpo lúteo em degeneração, em que ele vai sendo reabsorvido, necrose, reabsorve, né? E aí, já com a queda da produção hormonal, caso não aconteça a gestação. Então, essa progesterona que está sendo produzida vai fazer atividade sobre a hipófise e o hipotálamo também de feedback, né? Mantendo, na medida do possível, a estimulação e também vai ser produzido estradiol pelo ovário. Então, predominantemente progesterona, mas o estradiol também vai ser produzido no período da fase lútea. Para que serve todos esses hormônios? Porque eu preciso ovular, tudo bem. Mas eu tenho uma finalidade. Ovulou para obter, teoricamente, uma gestação, se esse óvulo for fecundado. Só que para essa gestação ter sucesso, eu preciso de um endométrio funcionante, que seja capaz de permitir nidação e desenvolvimento de um embrião, um bebê saudável no final, certo? Um feto saudável. Então, a atividade predominante hormonal na fase folicular é a do estradiol, que tem no endométrio um papel de crescimento e multiplicação de células. Então, o que ele faz? Aumenta muito o número de células glandulares, né, da superfície endometrial e aumenta muito o número de vasos, aumenta a vascularização, sem diferenciar muito esse endométrio. Um papel multiplicador ou proliferador do endométrio. Na fase lútea, ou seja, após a ovulação, o hormônio predominante é a progesterona. E esse hormônio vai ter um papel completamente diferente. Ele vai promover diferenciação desse endométrio que foi proliferado pelo estradiol. Então, ele freia um pouco a proliferação. A progesterona tem um papel frenador nesse sentido, inibe um pouco a atividade do estrogênio sobre o endométrio e vai promover crescimento glandular, diferenciação dessas glândulas, aumentando muito a produção de glicogênio, né? E os vasos ele vai tornar mais calibrosos, menos resistentes, tortuosos, né, enrodilhados, que são vasos para aumentar bastante a nutrição e a vascularização do endométrio, para suportar uma possível nidação e uma gestação no processo inicial. Então, como que é o endométrio histologicamente durante seu desenvolvimento ao longo do ciclo? Então, na fase folicular inicial, as glândulas são bem modestas, né? Não são muito alongadas, mas elas vão sendo estimuladas a proliferar pelo aumento progressivo dos níveis estrogênicos. Conforme o estrogênio aumenta, aumentam as mitoses nessas glândulas para que aconteça a proliferação. Elas vão ficando mais alongadas, mais enrodilhadas. Depois, com a ovulação, entra na fase lútea, eu ainda tenho muita atividade de estradiol, mas predominantemente de progesterona, que vai aumentar, então aqui a gente está vendo a produção de glicogênio na superfície, muito glicogênio, uma glândula bem diferenciada, enrodilhada. E no final da fase lútea, quando já começam a haver a queda dos níveis de progesterona, esse endométrio vai ficar instável, a gente vai ver exatamente como isso acontece, e então o colapso das glândulas, necrose e a descamação posteriormente que vai acontecer. Então, normalmente, a nutrição endometrial ela é feita pelas espiraladas da base, que vem atravessando a musculatura miometrial e nutrem o endométrio até na superfície, né? Na fase lútea, elas ficam muito calibrosas e bastante tortuosas, então uma vascularização bastante proeminente. Conforme, então, vai acontecendo o desenvolvimento folicular, a produção de estradiol, vai havendo o crescimento do endométrio. Depois, na fase lútea, acontece a produção de progesterona e a diferenciação desse endométrio. E esse corpo lúteo vai durar em torno de 14 dias. Isso é uma duração média normal de um corpo lúteo saudável, tá? Com pouquíssima variação. Então, normalmente, essa fase tem que durar 14 dias. Após esse período, e mais ou menos no meio dele, se houve fecundação, vai acontecer a implantação no período de janela, que é na metade da fase lútea, e aí eu vou perpetuar o desenvolvimento endometrial pela produção de hormônios vindos do desenvolvimento embrionário.
Se não houver fecundação e não houver implantação, esse corpo lúteo degenera após 7 dias, os níveis de progesterona caem, então eu vou ter colapso do endométrio. Como que isso acontece? Eu tenho vasoconstrição das espiraladas da base, que são esses vasos que estão nutrindo o endométrio, pela diminuição abrupta dos níveis de progesterona. Com isso, eu vou ter isquemia dessa região mais superficial do endométrio, necrose e, consequentemente, a descamação, que a gente chama de universal, ou seja, da cavidade uterina como um todo, de maneira homogênea. E é o processo da menstruação. Bom, mas vamos supor que houve a fecundação e que houve a implantação. Então, eu vou ter um processo de desenvolvimento da gestação ao longo do próximo mês. Nesse caso, então, aquele folículo que ovulou, o óvulo que ovulou em metáfase 2 foi fecundado e completou a sua divisão meiótica. E essa fecundação acontece normalmente na trompa. Então, não dá tempo do óvulo chegar na cavidade uterina para ser fecundado. O espermatozoide ascende pela trompa e ele vai ser fecundado no meio do caminho. Mas depois eu tenho um tempo entre a fecundação e o processo de nidação, certo? Mais ou menos por volta do 6º, 7º, 8º dia após a fecundação é que vai acontecer o processo de implantação. Então, dá tempo desse ovo fecundado voltar na cavidade endometrial para implantar. Normalmente, ele vai implantar na forma de blastocisto eclodido, que nós chamamos. Ele rompe essa cápsula aqui de volta e vai promover a implantação. Como que acontece? Esse trofoblasto, ele se coloca diante da superfície endometrial onde ele vai implantar. Algumas substâncias são secretadas pelo próprio embrião, que faz com que esse embrião fique tendendo a grudar nesse endométrio. Então, algumas moléculas de adesão, esses pinopódios, são expostos aqui na superfície endometrial e facilitam a adesão, que é o processo posterior. Então, nesse processo de aposição, existe a liberação dessas substâncias como se fossem quimiotáxicas para atrair e para estimular a produção ou o aparecimento de pinopódios, que é o que vai permitir o processo de adesão. Em seguida, o embrião implanta através da adesão e aí ele começa a liberar o trofoblasto para invadir a camada endometrial. A camada endometrial mais superficial, teoricamente, não é para ele invadir a camada basal, senão a gente vai ter aqueles quadros de placenta creta, né? Mas ele invade as camadas mais superficiais do endométrio. E aí, então, vai acontecer o processo de nidação em que o endométrio praticamente abraça, engloba o embrião, certo? E aí se desenvolve, então, o cito e o sincício trofoblasto. A expansão do trofoblasto embrionário vai fazer com que eu tenha a fusão dos vasos. Na verdade, o que acontece, eu não vou ter comunicação direta entre o sangue materno e fetal, mas eu vou ter apenas a parede vascular separando uma coisa de outra e as vilosidades, e essas vilosidades elas vão aos poucos se diferenciando, permitindo cada vez mais facilmente as trocas gasosas. Mas é importante que as substâncias secretadas pelo embrião, elas vão ser liberadas e vão conseguir penetrar na circulação materna, tanto para estimular a manutenção da gestação e também vai haver possibilidade de oxigenação do embrião através também de oxigênio que vem pelos vasos maternos. Então, as trocas materno-fetais já começam a acontecer nessa fase. O fato é que uma das substâncias que o embrião implantado vai produzir é uma substância chamada, ou um hormônio chamado HCG, que é a gonadotrofina coriônica humana, que é uma molécula muito, muito semelhante ao LH. E se a gente lembrar, o LH tem um papel importante na manutenção do corpo lúteo. Então, o que acontece? O trofoblasto
Se ele implantou, ele vai produzir progressivamente mais HCG. Aquele corpo lúteo que tendia a regredir com 14 dias, ou seja, com 7 dias ele já começa a cair a produção de progesterona e com 14 dias ele praticamente já desapareceu, não vai desaparecer. Por quê? É como se eu tivesse ainda um estímulo constante do LH, sugerindo a manutenção daquele corpo lúteo e a produção de progesterona por esse corpo lúteo. Por que que o embrião faz isso? Porque essa produção de progesterona pelo corpo lúteo é que vai conseguir manter a estabilidade do endométrio para manter a gestação, porque, por enquanto, o hormônio que o embrião produz não é suficiente para manter a gestação. Ele precisa que o endométrio se mantenha estável, sem descamar, sem colapsar, sem contração das espiraladas da base, até que eu tenha um desenvolvimento mínimo desse embrião ou dessa placenta, principalmente, para manter a gestação. E isso só vai acontecer por volta de 12 semanas de gestação. Então, eu tenho aqui uma necessidade mútua. Eu preciso do HCG vindo do trofoblasto, que vai ter um papel LH simile, mantendo o corpo lúteo, para poder manter a produção de progesterona, que vai manter o embrião, certo? Após 12 semanas, essa placenta já se desenvolveu. Eu já vou terminar a primeira onda de invasão trofoblástica e ela passa a ser autossuficiente, eu já não preciso mais do corpo lúteo, então os níveis de HCG já começam a cair e aí eu vou ter praticamente uma função autônoma dessa placenta, com outras atividades hormonais, mas não mais dependentes do corpo lúteo.